Olá, bom dia. Durante toda esta semana houve uma movimentação no Brasil com relação ao subregistro, uma campanha para dar visibilidade àquelas pessoas que, por falta de documentos, não conseguem acesso a serviços públicos e tornam-se mesmo invisíveis. Aqui no Maranhão, essa campanha foi desenvolvida pelo Judiciário e é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Quem veio conversar comigo foi o promotor Gleudson Malheiros, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude. Bom dia, doutor Gleudson. Seja bem-vindo. Bom dia, Elda. Muito obrigado pelo convite. Participando mais uma vez aqui do seu programa, né? Sempre um prazer. Obrigada. Registre-se, como o próprio nome está dizendo, é um incentivo a registro de pessoas que continuam na invisibilidade. Essa situação aqui no Maranhão, como é que ela é? Elda, por incrível que pareça, essa é uma situação que ainda é vivida por muitas pessoas. A gente encontra, por exemplo, crianças, adolescentes que estão estudando ali de forma improvisada, sem estar regularizada a sua situação com o registro civil. Então, todas essas situações que chegam ao Poder Judiciário, através de um processo, seja de uma medida de proteção, seja qualquer ação em favor de uma criança, de um adolescente que está sem o registro civil, é obrigatório que o promotor e o juiz, eles favoreçam o registro daquela criança. E isso também acontece com pessoas que já são adultas. Muitas vezes Sim. A gente pega a situação, casos de processo, que a pessoa viveu a vida inteira sem estar visibilizada pela sociedade, sem um registro civil, sem nada. Muitas das vezes foi preciso, eu já vi processos que foi preciso fazer exame ósseo para a gente tentar identificar ali aproximadamente a idade daquela pessoa. Meu Deus do céu, quer dizer, que viveu a vida inteira sem ter participado de nenhuma política pública, sem acesso a nenhum serviço, e sem existir mesmo, né? Aí a gente fica pensando nos dias de hoje nessa situação, bem no iníciozinho que o senhor colocou, da criança que vai para a escola sem o registro oficial, está estudando como se não estivesse ali. Mas que escola é essa? Aí a gente já vai pegar outro problema. Que escola é essa em que essa criança sem registro estuda? Tem dois tipos de situações sobre isso. Tem tanto uma criança que, por exemplo, nasceu de uma mãe que sumiu e que alguém assumiu a guarda dessa criança, certo? E não regularizou, por exemplo, para essa criança ter o pai e a mãe que realmente cuidam dela, por exemplo, por uma adoção, ou ter essa guarda regulamentada, então ela fica numa situação ali no limbo, entre uma pessoa que até que pode ter tido um registro da mãe, mas essa mãe sumiu e ela não é representada por essa mãe. E ela fica vivendo situações da vida, como escola, como viagens, como outras coisas, e que ela não tem o representante legal. E aí a pessoa que tem a guarda dessa criança sempre fica naquela dificuldade de exercer os direitos pela falta de regularização. E tem também os casos em que a criança somente nasceu, foi tirado aquela folhinha amarela, que é a declaração de nascido vivo no hospital, e pronto. A criança não chegou a fazer um registro civil. Que pode ser feito lá mesmo, né? Mas todas essas situações é obrigatório, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o juiz da infância, todo mundo que pede uma situação de uma criança ou de um adolescente sem registro, obrigatoriamente é necessário regularizar essa situação. Mas aí eu já começo a ver outro problema. Porque, por exemplo, nessa situação que o senhor falou, a mãe sumiu, a criança foi acolhida por uma outra família, vamos dizer assim, eles não têm documento, eles não têm nada a respeito. Como regularizar a situação de uma criança dessa se ela não tem uma adoção legal? Porque vai ser muito complicado uma adoção legal se ela não tem pai, não tem mãe, não tem, sei lá, não passou por nenhum trâmite legal. Como é que faz um processo desse? É demorado? Essa criança custa para ter esse tipo de cidadania? É preciso regularizar. Então, a gente precisa resgatar todo esse histórico, desde como que essa criança foi parar naquela família, sem registro, sem tirar a sua certidão de nascimento, sem identificação de uma mãe. Aí faz todo o histórico para colocar para um juiz a situação como essa criança está. Mas, principalmente, Elda, o que é importante para a justiça
é principalmente saber se, por exemplo, numa situação como essa criança possui de fato vínculos afetivos consolidados com essa família. Essa família, né? Porque todo esse histórico aí, ele vai ser suprido por um registro de nascimento novo, que pode ele constar o nome, inclusive, da mãe, resgatando, por exemplo, no hospital, verificado no data de nascimento dela, quais as pessoas que deram à luz naquele dia, pode ser isso, e também vir regularizar com uma adoção. Essa adoção, ela supre essa carência dessa certidão de nascimento. E para o juiz, principalmente numa adoção, ele vai verificar a questão dos vínculos afetivos que existem entre aquela criança e aquela família. Se aquela criança ela tem toda aquela referência familiar e já está há alguns anos com aquele vínculo consolidado, vai ser fácil a questão da adoção suprir essa questão de regularização. Não deixa de ser uma questão muito complicada, né? Muito complicada mesmo. Mas eu vejo que a criança, ela tem um tempo, vamos dizer, ela ainda tem uma vida toda pela frente para resolver. Os adultos já estão quase numa situação limite, né? Um jovem que não tem um registro, que não tem uma carteira de trabalho, que não tem nada, ele não vai conseguir nem emprego. A campanha ela tem basicamente 3 objetivos. Ela tem tanto a parte de divulgação, de conscientização para a sociedade da importância de emitir esses documentos, desde o registro civil, mas também carteira de identidade, carteira de trabalho, entre outros documentos que são importantes ali para a vida da pessoa, RG, CPF, essas coisas tudo. Mas também tem o objetivo de a emissão, a própria emissão, então, além de campanha de conscientização de informação, a emissão dos documentos, facilitar a emissão dos documentos, e a acessibilidade. A campanha também visa isso, dar maior chance, aumentar a acessibilidade dessas pessoas para alcançar a facilitação da extração, da emissão de documentos como esse, que são importantes para a vida da pessoa. Essa é a questão de cidadania. Pois é, essa acessibilidade que eu vejo assim como sendo um ponto bem a ser trabalhado. Como é que ele foi trabalhado durante essa semana aqui no Maranhão? Então, esse movimento, ele é do Conselho Nacional de Justiça. Então, é uma campanha que é nacional, ela acontece em todo o país. Aqui no Tribunal de Justiça, ela é comandada pela Corregedoria Extrajudicial, certo? E que é a corregedoria ali que tem o vínculo com todos os cartórios do Maranhão, todos os cartórios de registro civil do Maranhão, e ela acontece por meio de atividades que são realizadas nessa semana e que estão acontecendo em alguns polos e também em alguns municípios simultaneamente durante a semana nesses polos. E nesses locais é facilitado o acesso à documentação, é visibilizado uma semana para poder dar amplitude à campanha e é facilitado o acesso a toda essa documentação, não só o registro civil, mas também a outros documentos. Pois é, vamos pensar assim, a semana acabou. Durante toda essa semana foi realizado esse mutirão, esse incentivo à obtenção desses documentos, mas ela acabou. Quando começa a outra semana, isso não significa que esse trabalho acabou. Ele continua sendo ofertado do mesmo jeito, né? Isso foi só para chamar a atenção a respeito do assunto, né? Mais ou menos Exatamente. Assim. Inclusive, chamando a atenção a nível nacional. A campanha acontece durante a semana para dar uma visibilidade ao assunto. Dando a visibilidade ao assunto, desperta o interesse das pessoas também em procurarem a informação. E aí, isso daí acontece mesmo fora desse período. O período da semana é para poder dar aquele start, para dar aquela amplitude de informação. Mas fora disso também, os cartórios de registro civil emitem normalmente as certidões, são gratuitas, e também as secretarias de segurança pública e todos os outros órgãos que trabalham com a emissão de documentos, todos também emitem seus documentos, respectivamente, vamos dizer assim, comumente no seu dia a dia. Exatamente. E o melhor de tudo, é gratuito? É gratuito. Ótimo. Primeira extração desses documentos sempre é gratuita. Ótimo. Então, gente, aproveita. A semana está acabando, mas o trabalho, não. Esse trabalho vai continuar o ano todo, vai ter sempre esse apoio, esse suporte para você fazer sair da invisibilidade, eu posso dizer assim, né? Pode dizer, porque é uma questão de alcance de cidadania. Você tem condição de exercer
novas atividades, novos direitos, né? De exercer atos que a gente chama atos da vida civil. Né? Fazer um contrato, comprar alguma coisa, fazer algo no seu nome, dar um endereço. Ter um nome, né? Ter um nome, mais ou menos isso. Ok, nós vamos fazer só um intervalinho aqui rapidinho, vamos tomar uma água, vamos tomar um café e vamos voltar para conversar só um minuto. Já estamos de volta conversando aqui sobre a Semana Registre-se, sobre todo o trabalho que foi desenvolvido nessa semana para dar visibilidade aos cidadãos que de alguma forma não têm o nome ali no registro civil, não tem nenhum documento, é mais ou menos isso. E por conta disso não tem acesso à cidadania através de serviços oferecidos pelo poder público. E eu estou conversando aqui com o promotor Gleudson Malheiros, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional à Infância e à Juventude. Falando com o senhor, eu não posso deixar de falar também numa outra campanha que está sendo desenvolvida durante esse mês, que é o Maio Laranja, né? E a gente falando sobre prevenção e cuidados contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Como é que esse trabalho, a gente já falou aqui essa semana, só um adendozinho, a gente já falou aqui essa semana com a deputada Janaína sobre essa campanha que está sendo realizada nas escolas. E no judiciário, como é que ela está sendo desenvolvida? Então, eu inclusive estou vestido a caráter, né? Aqui você não consegue ver, mas aqui bem embaixo tem escrito Faça Bonito. Faça Bonito, certo? E então, para esse ano, o Ministério Público do Maranhão, inclusive, ofereceu um produto diferente para a campanha, vamos dizer assim, para a campanha nacional. É uma campanha nacional também, ela acontece em todos os municípios e em todo o Brasil. E qual foi esse produto diferente? Ontem fizemos o lançamento de uma cartilha chamada Sofri Violência Sexual e Engravidei. E agora, quais são os meus direitos? É uma cartilha que é informativa de direitos básicos para meninas e mulheres que sofrem violência sexual. Então, ela tem uma parte que ela vai trazer informação sobre a violência sexual e sobre os direitos de uma vítima de violência sexual. E aí ela traz uma parte que eu acho que é o diferencial da cartilha, os direitos de quem engravida de uma violência sexual, de um abuso sexual. E, pasme, Elda, é muito mais comum do que você pode imaginar. Meninas, crianças às vezes, entendeu? De 11, meninas de 12 e de 13 anos que procuram um hospital, muitas das vezes, e isso que a cartilha quer evitar, muitas das vezes tardiamente, porque já procura atendimento com 22 semanas, 23 semanas de gestação, que já é um estado gravídico já bastante adiantado, quer dizer, durante todo esse período essa menina não teve acesso a nenhuma informação de direitos que ela poderia ter. Né? Então, desde direitos como o atendimento médico, o atendimento, a profilaxia contra as infecções, ela não teve nenhum acesso a nada disso contra as infecções. A contracepção de emergência, que ela é feita logo em seguida ao acontecimento do ato sexual, do abuso sexual. Então, nada disso ela teve. E, quando engravida, ainda tem outros direitos que muitas das pessoas não sabem, que é essa menina grávida de um estupro, por exemplo, ela tem tanta possibilidade de manter a gravidez, se ela tiver interesse, de entregar a criança ao nascer para adoção, que é chamado entrega voluntária. Você entrega a criança para adoção, isso pode ser uma opção dela com a família. E uma outra opção que é o aborto legal, que é uma das opções excepcionais no ordenamento jurídico, que autoriza que a menina possa fazer um aborto na rede pública de saúde, autorizado legalmente porque ela é decorrente de um estupro. Essa decisão cabe a quem? A menina e a família. Agora vamos pegar a menina e a família. Tá? Essa menina, ela não tem essas informações. E eu vou fazer aqui esse papel do advogado da menina. Tipo assim, ela não tem o apoio da família, vamos dizer. Ela tem a vergonha de falar. Ela não vai se expor com medo de uma represália do agressor, que às vezes pode ser um parente muito próximo. Quer dizer, quando ela toma coragem, ou quando alguém descobre, aí sim já é tardiamente, porque a barriga já está aparecendo, pelos sinais de gravidez
que a gente reconhece, aí ela não tem acesso a isso. Como fazer com que essa menina tenha esse apoio mais cedo para que ela possa ter esses direitos garantidos? Ela precisa, de alguma forma, se sentir acolhida para poder... Não é uma coisa que acontece à luz do dia, né? É uma coisa que acontece reservadamente e só ela pode contar. A maioria dos casos acontecem dentro de casa, Isso. Normalmente são clandestinos, portanto, a criança não tem um apoio, não se sente segura, certo? Então tem 2 lugares ali, foi o que tu destacou aí quando tu falou da lei da deputada Janaína, que ela ressaltou aqui no seu programa. Tem 2 ambientes principais de convívio de uma criança, a escola e a família, certo? E quando a família é a própria veladora, a família que eu digo ali é a família, um vizinho, um tio, um parente, alguém que mantém um relacionamento. A escola é o principal local de proteção dessa criança. Quando isso aqui acontece aqui, a escola ela tem um papel preventivo nessa. Então é preciso preparar professores, é preciso preparar os alunos com a educação também preventiva, certo? É verdade. Aí tu me pergunta, como é que chega essa informação? São campanhas como essa que atuam na área preventiva, que o Ministério Público tem a sua atuação repressiva contra os agressores. Todas as ações, tem um promotor que ajuiza um processo contra quem agrediu para processá-lo, julgá-lo, buscar a prisão e a condenação quando houver provas em relação a isso. Mas existe uma parte que é de proteção, e essa parte de proteção é que você está perguntando o que pode ser feito. E a campanha nacional que acontece pelo 18 de maio agora, ela traz exatamente isso. Tem campanhas acontecendo em todos os municípios, com a participação de promotores, inclusive, em escolas, tem rodas de conversa em associações de bairro, tem blitz em avenidas, tem entrevistas em rádios e televisão, como essa aqui que a gente está fazendo agora. Então, todas essas são ações preventivas que envolvem a campanha e que envolvem o direito à informação. Algumas crianças e adolescentes, após essa palestra, querem falar com um profissional. Exatamente. Para revelar um fato agressivo. Isso eu acho interessante, quando você treina as pessoas que estão perto dessa criança, não necessariamente a família, mas sempre a família também. Por exemplo, dentro de uma escola, quando esses professores têm um olhar mais humano, acolhedor. Mais acolhedor, tem que ter um olhar diferenciado para esses sinais, a criança vai emitir sinais, com certeza. Ela vai emitir sinais e quem está perto dela, se tiver com cuidado, vai perceber. Então, eu gostei dessa relação que você fez, de que quando a família é a responsável pela agressão, a escola é a responsável pela proteção. Principalmente, porque são os 2 ambientes de maior convívio da criança. E o contrário também acontece, E o contrário também acontece. A escola é a agressora, a família é a protetora. Mas tem que ter essa rede de proteção perto dessas meninas e meninos. A gente está falando também de meninos, mas porque a gente falou em gravidez, eu estou falando mais especificamente das meninas. A gente tem que ter essa rede para que essa menina ela só vai se abrir, ela só vai contar alguma coisa se ela tiver confiança em que ela vai contar. Um dos projetos institucionais dentro do Ministério Público, no Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, é buscar a implementação de uma lei que é chamada Lei da Escuta Protegida. Ela é o atendimento de crianças e adolescentes que são vítimas de violência. E há uma dificuldade porque a implementação depende do arranjo local. O que tem no município? Tem municípios que são bem estruturados. Então, o município tem um hospital de referência, o município tem um CREAS ou 2 CREAS, que são pontos de assistência social de acolhimento, certo? Mas a gente tem municípios que não dispõem dessa mesma estrutura. Só tem, às vezes, um conselho tutelar, não tem uma delegacia ou não tem uma promotoria de justiça. Ela não é sede de comarca, então não tem a promotoria ali, só tem um promotor que atende os casos de lá, entendeu? Então, existe essa dificuldade de fazer o arranjo local para essa rede funcionar. Mas isso é uma luta que nós sempre estamos implantando e buscando implementar.
que é a organização do atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência. Até para evitar uma coisa que acho que você já ouviu falar bastante, a chamada revitimização. O que é isso? A criança ter que passar por vários locais repetindo aquela mesma história vivendo novamente, e revivendo toda aquela situação. Então, quando a gente organiza um fluxo de atendimento para criança e adolescente vítima de violência, a gente está evitando também essa revitimização. Só uma curiosidade, vocês recebem muitas meninas que vão espontaneamente depois de falar com alguém, por exemplo, na escola ou em algum outro lugar? Ou sempre vocês têm que estar com essa busca ativa, incentivando? Acontecem, principalmente nesse período de maio, em palestras de meninas procurarem ali a pessoa de confiança. Normalmente a pessoa primeiro procura, a criança, adolescente primeiro procura, é uma pessoa de confiança. Sim, então essa sim. pessoa de confiança pode ser um colega de turma, pode ser uma professora, um professor, pode ser uma merendeira, pode ser qualquer pessoa com quem ela mantém um vínculo de confiança. É verdade. E aí, às vezes participando de uma palestra, de uma informação como essa, ela, pela primeira vez, ela se identifica como uma possível vítima de violência, porque ela sequer percebia que ela não tem a maturidade, né? Não tem aquela experiência. Então ela sequer percebia como vítima de violência. E às vezes isso daí traz. Então esse primeiro ponto de contato é importante porque é o contato de confiança. A criança revela uma agressão para uma pessoa de confiança. E essa pessoa de confiança, sim, ela vai ser responsável por levar essa situação para a rede de proteção. Ok, olha, promotor, eu sei que a gente vai ter que conversar novamente sobre isso, porque esse é um assunto que, por mais que você fale, mais precisa se falar a respeito, porque ele não acontece só no mês de maio, gente, ele acontece todos os dias de todos os meses do ano. A violência sexual de crianças e adolescentes é uma coisa permanente, então a vigilância também tem que ser permanente. As campanhas, elas acabam, a Registro-se acaba agora, a de Maio Laranja vai até o final do mês, mas ela acontece todos os dias. A gente só tem que ter um olhar diferenciado para quem está do nosso lado, quem sabe essa criança está precisando de ajuda. Mas vamos voltar a conversar sobre isso nesse mês, no final do mês, fazer um balanço de tudo que aconteceu. Tá bom. Tá bom? Aceito. Combinado? Convite, Pronto. Já temos uma agenda, então. Mas, promotor Gleudson Malheiros, muito, muito obrigado pela sua participação, por todos esses esclarecimentos e por essa forma mais, vamos dizer, mais humanizada de acolher essas vítimas. Muito obrigada e bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia para você também que está aí do outro lado, que já ficou sabendo dessas duas campanhas que estão acontecendo, uma termina, outra continua, mas o serviço de todas continua e você pode acessar todos eles. Tchau e até a próxima.